ouvimos e ouvimos e ouvimos todos os anos este mesmo Evangelho deste jovem rico. Um jovem rico, que era jovem, não era idoso, não era amadurecido em anos, não havia ainda envelhecido. E era um homem bom, era um rico bom. Como é que nós sabemos isso? Porque São Lucas, não no Evangelho de hoje de São Mateus, mas no Evangelho de São Lucas, é dito pelo evangelista que Cristo, quando viu, o amou o rico. Logo, se o Senhor amou o jovem rico, é porque ele era um homem bom. Ele era saudável de alma e espírito. Ele aproximou-se de Cristo porque ele, jovem rico, preocupava-se de facto com a sua salvação. Ele queria saber o que é que ele precisava de fazer para poder alcançar a vida eterna, ou seja, a imortalidade, a plena comunhão com Deus, é a teoses, é a deificação, ser eternamente aquilo que Deus é por natureza, sendo ele como nós, por semelhança, exatamente o que Deus é. É isso que o jovem rico quer, sem que ele, o jovem rico, tenha toda esta lucidez e discernimento em função de tudo aquilo que eu acabei de dizer, porque isto vem-nos, o que eu acabei de dizer, vem-nos no seio materno, da Santa Tradição da Igreja. É a Santa Tradição da Igreja que nos informa, que nos diz, que nos alimenta, que nos nutre, que nos faz maturar, crescer no amor de Deus. E o jovem rico quer isto tudo. Ele quer muito. E o muito dele é mesmo tudo. E quando ele faz aquela pergunta que ouvistes no Evangelho, o Senhor diz-lhe, bem, cumpre os mandamentos. E Cristo menciona os mandamentos, para não me estar a repetir. E o jovem rico responde, mas mestre, eu já cumpro, eu já faço isso tudo. E de facto ele não estava a ser neste caso particular, quando ele diz eu já faço isso tudo, não foi uma medida de expressiva arrogância. Ele não estava a ser arrogante. O jovem rico estava mesmo a falar verdade. Ele de facto cumpria os mandamentos que vinham na antiga lei, na lei de Moisés, que vinham no Antigo Testamento. Ele era cumpridor. Então quando ele diz a Cristo eu já faço isso tudo, não é para se arvorar no avatar, no eleito, num grande santo. Não, de facto ele falava a verdade. E Cristo, como ele não se quedou por responder a esta pergunta e não haver feito mais nenhuma, como ele faz a próxima pergunta, houve aquilo que não quer. Que não quer porquê? Porque nós sabemos que depois que ele vai rejeitar o que Cristo lhe pede. Vai e vende tudo o que tens. É a resposta de Cristo àquela pergunta, à segunda que ele faz. Mas tudo isso eu já faço, eu já cumpro os mandamentos, o que é que eu preciso fazer mais para alcançar a vida eterna? Vai, pega nos teus bens, vende, entrega, distribui tudo aos pobres. E o rico não esperava. O rico não contava com este convite do nosso Senhor Jesus Cristo. E não contava e não podia entender sequer, porque o coração dele era um coração todo formatado no Tupperware, no geometrismo da lei do Antigo Testamento. E o povo judeu tinha como premissa garantida e segura que amar a Deus significava também felicidade material, ter bens materiais, viver no conforto do amor que era partilhado com Deus e de Deus com o povo judeu. Era esta a mentalidade. Ainda hoje, os judeus vê como eles vivem e são, sem nenhuma tipologia de crítica. Aos judeus eles são o que são, nós somos o que somos. Mas eles valorizam o dinheiro. A relação com Yahvé, com Deus no Antigo Testamento, que é o nosso Deus também, para os judeus, tem a ver com crescimento material, com sustentabilidade material, com solidez material. E se formos para as tantas outras denominações religiosas que pululam neste mundo, ao ritmo de nascimento de mais de 4.000 seitas por dia, dizendo-se cristãs,
o perfil e o escopo das suas vidas é este. Eu amo a Deus para ter mais coisas que nem sequer vou levar para o túmulo. Mais dinheiro, mais casas, mais uns tijolos quando não consigo acabar a casa, mais uns carros topo de gama, ou mais uns ferros velhos, como os pobres compram, não têm dinheiro para comprar um grande carro, compram um carro podre, pintam-no, colocam um canto de escape, fazendo barulho como se fosse uma locomotiva, para toda a gente ver, quando eles passam na cidade, os pobres, pelo ruído que fazem, sai daquela boca de escape daquele carro, que eles são importantes. O rico, de facto, do ponto de vista daquilo que ele representava naquele tempo, na sua terra, na sua cidade, ele era mesmo importante para o mundo. Para o mundo. Ele era mesmo uma referência naquela região. Como nós hoje ouvimos tantas vezes dizer que homem a venerar, que mulher a respeitar. Olhem o que ele e ela, sozinhos, sem a ajuda de ninguém, conseguiram construir ao longo da vida. Quantas vezes nós não ouvimos isto? Verdade ou mentira? E damos muito valor àqueles ou àquelas que se autoconstroem, autoedificam. Do ponto de vista humano, isso tem valor. É claro que sim. Mas será que este valor humano é o mais importante para nós? Eu não disse é o mais importante para Deus porque me enganei. É o mais importante para nós, porque para Deus é indiferente. Para Deus é indiferente se eu sou muito rico ou muito pobre, se eu quero ir para o reino dos céus ou não, se eu rezo ou não rezo, se eu levanto cedo para fazer jejum ou não faço, se eu amo os meus irmãos ou não. Do ponto de vista daquilo que Ele é, na sua essência divina, eu orar mais ou não orar nada. E visitar meu pai ao cemitério que enterrei há 18 anos atrás. Ou os meus antepassados que lá estiverem. Dar esmola aos pobres, ou encher o bandulho, perdoai-me a gíria, chá, como diz o povo, sozinho, deixando morrer de fome todos aqueles que estão em torno de mim, não acrescenta nada a Deus. Deus não é mais Deus porque eu sou muito bom ou sou muito mau. Deus não é menos Deus, menos do que Ele é, ou mais do que aquilo que Ele é, porque eu sou mais próximo dEle, ou estou mais distante dEle. Isto não é em função de Deus. O Evangelho de hoje, como todos os Evangelhos, que são um só Evangelho, que nós designamos por Evangelhos, porque lemos vários perícopes, vários trechos, em cada domingo. Não são, queridos irmãos e irmãs, importantes pelo que Deus precisa de nós. Deus, retenhamos, guardemos isto na nossa memória. Deus não precisa de mim para absolutamente nada, nem de nenhum de nós. Mas Ele é amoroso. Porquê? Porque Ele é apaixonado pelos seus filhos. E é um amor abrasadoramente apaixonado, que Ele deixou-se encantar. Deus deixou-se encantar pelas criaturas que criou. E de tal forma esse encantamento é grande. O que é que significa deixar-se encantar? Deixou-se cativar por todos nós, de todas as eras. Encontrou beleza em nós que ainda não somos em nada semelhantes a Ele. E o Senhor olhou-nos com afeto. E olhou-nos com amor. Amor abrasador é um amor incandescente. É isso que eu quero dizer com abrasador. E disponibilizou-se Ele, que não precisava nem sequer nos haver criado. Ele criou-nos já porque o amor dele ao interior da Santíssima Trindade, onde habitam na vida incriada de Deus apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amor entre as três pessoas da Santíssima Trindade era tão intenso, que era como o rio Tejo, em pleno inverno, regado por chuvas, intempéries fortes, não contém as águas da sua margem, o Tejo, não é verdade? A água salta os muros do Tejo e invade as ilhas, alaga os campos. Também o amor de Deus saltou os muros da Trindade, onde a vida incriada personificava, e ela era a vida única. E esse amor de Deus ultrapassa esses marcos
daquilo que era a vida divina e postula, isto é, estabelece a vida criada. Deus é o Deus da vida incriada, porque Ele não toma origem em ponto algum, nem em ninguém, nem em nada. Ele é fonte dele próprio. E Ele gera a vida criada, que somos nós, que temos um ponto de referência. E o ponto de referência é a razão da nossa própria existência. O facto de nascermos de pai e mãe significa que Deus criou os nossos pais e as nossas mães, os nossos avós, bisavós, tataravós, por aí fora, ex-pentavós, até Adão e Eva. O Senhor que tudo criou. Este cosmos, este universo, em parte conhecido, na maioria de tudo o que Ele é desconhecido. Este é o Criador de todas as coisas. Este, Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, este Deus, repito, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Cristo, Verbo encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria, toma conhecimento tangibilizável, isto é, conhecimento que Ele apalpa, que Ele toca, quando sai do ventre de Maria e cresce, e de menino se torna homem. O Senhor vai tocando a miséria da natureza humana. Ele assume em tudo aquilo que nós temos de pior, de ruim, que nos levaria à condenação eterna ainda nesta vida. Se as leis deste mundo fossem sérias, nenhum de nós viveria fora da prisão. Mesmo o legislador da Assembleia da República e todos os outros seríamos condenados, amados irmãos e irmãs, porque ninguém é inocente, não há inocentes nesta vida. Há aqueles que, reconhecendo que não são inocentes, que se assumem como pecadores e dizem a Deus: Senhor, meu Deus, não é isto que eu quero ser. Eu não sou reflexo do que Tu és. Olhando-te em mim, não vês nada para além de um ser destruído que sou eu, diferente de Ti, completamente outra coisa. Que Tu não és Cristo, nosso Senhor. Deveríamos dizer isto, Senhor: eu sou tão feio, tão horrível, tão outra coisa medonhamente diferente de Ti, que eu não posso ser mais isto. Eu tenho que mudar, mas não tenho força. Ajuda-me. E quando nós dizemos isto, é nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, não podem ser palavras ocas. Ajuda-me e eu continuo cheio das minhas autossuficiências. Ajuda-me, Senhor, e eu continuo a querer ser autónomo. Ajuda-me, Senhor, e eu continuo a achar que todos devem aplaudir-me porque eu sou um self-made man. Aquele tal homem do qual falei anteriormente, há uns minutos atrás, que se edificou ele próprio, que fez tudo na sua vida e tudo que construiu na vida foi a pulso, foi ele que conseguiu, sem a ajuda de ninguém. Isto não serve para pedirmos a ajuda de Deus. Aquele que se edificou, construiu a si próprio e tudo na vida o que fez, acha, tem a certeza, ou até terá conseguido sem a ajuda de ninguém, é um candidato ao egocentrismo sem medida, ao egoísmo sem arrependimento. Somos pessoas orgulhosas, porque achamos que fomos capazes de tudo o que somos e de tudo o que temos. Mas não é isso que é a verdade. Essa é a maior das nossas fantasias, é a maior das nossas ilusões. Vê do homem ou uma mulher que construiu uma vida de fortunas colossais como a do jovem rico do Evangelho de hoje. Viverão muitos anos na ilusão de que são eternos. Até que um dia, qualquer espelho, nenhum espelho mente, ver-se-ão ao espelho e verão que os anos da juventude, em que a imortalidade e a eternidade estavam presentes, naqueles anos dos 20, dos 30, 40 e às vezes até aos 50 ainda pensamos que somos imortais, nos garantem que não há caixão que espere por nós. Esses anos teus da nossa idade garantem-nos que não há caixão no cemitério, que não há vida que termine, que somos já imortais. E isso, amados irmãos e irmãs, é aquilo que eu chamava há pouco de maior das ilusões. Construímos castelos, construímos estradas, que são importantes. Os castelos, hoje, talvez não tanto como no passado. No passado eram defensores do reino. Enfim, praças fortes para que os inimigos parassem ali. Nós construímos
Tudo aquilo que nós vemos à esquerda e à direita, coisas que são fundamentais, é verdade, para a nossa existência aqui, mas deveríamos ter noção de não nos deixarmos embebedar, inebriar, ensandecer, isto é, enlouquecer na contemplação das coisas belas que criamos e esquecemos o Criador de todas elas, porque mesmo aquelas que nós criamos pelas nossas mãos, foi pela inteligência, sabedoria, sapiência, inspiração que Deus colocou na nossa alma que nós os criamos. É sempre Deus que está por trás, pela frente e presente no que fazemos, mesmo quando nós achamos que fomos nós. E deveríamos agradecer ao Senhor nosso Deus, dizendo: Senhor, obrigado por, no nada que eu sou, ainda haver encontrado um instrumento para que as maravilhas das tuas mãos, tocadas indevidamente pelas minhas, tenham possibilitado que, olha, estas coisas que passaram pelas minhas mãos, criadas, penso eu, pelas minhas, mas não foram pelas tuas, erguem-se diante do olhar do teu povo. Nós deveríamos saber que tudo o que fazemos é porque Deus permite que o façamos. Tudo o que construímos é porque Deus nos afaga com o alento do seu amor. O que Cristo está a dizer é de doidos vender tudo. Bem, dar alguma coisa aos pobres, ele já dava, ele já cumpria esse mandamento também. Agora, tudo, eu ficar sem nada, ele não entende e nem quer entender. Ele vai triste, ele vai embora. Ele não grita com Cristo, Cristo não grita com ele. Ele segue o seu caminho e Cristo segue o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este exemplo do jovem rico é o exemplo que nos cabe na medida certa a nós hoje. Porque nós também vivemos, amados irmãos, será que não vivemos tantas vezes, para não dizer todas as vezes, assim, com esta medida de o que eu tenho é muito mais importante do que aquilo que os outros necessitam. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, eu olho só para o meu umbigo, como o jovem rico de hoje. Nada do que eu tenho é para partilhar com ninguém. Nem o que eu tenho, nem o que eu sou. Mas, e onde é que está Cristo no meio deste modelo que eu crio para mim próprio? Onde é que está Cristo? Onde é que Cristo se enquadra? Cristo não é aquele que deu tudo. Onde é que estão os bens materiais do nosso Senhor Jesus Cristo? Onde é que Cristo preservou todas as gotas do seu sangue como nós? Até essas ele verteu na cruz. Onde é que Cristo, na sua natureza humana, se tornou, amados irmãos e irmãs, um modelo daqueles que pedincham viver até aos 100 anos de vida? O Senhor vai, aos 33 anos, para a cruz, que não era a dele. Repito, que não era a cruz de Cristo. Era a cruz de cada um de nós, que estamos aqui hoje, e de todos os outros que aqui não estão, e de todos os outros que já morreram antes de Cristo, e depois de Cristo nascidos e morridos, e daqueles que ele nasceram e morreram. A cruz é de todos aqueles que foram criados por Deus, porque herdamos as consequências, amados irmãos e irmãs, dos nossos pais, de Adão e Eva. Não falando disso agora para não vos cansar, dizer-vos apenas que isto que eu estou a dizer não é a defesa do miserabilismo. Temos agora que todos andar descalços, entregar as nossas casinhas onde vivemos, o carro e o tupperware e a roupa da cama e as almofadas e vivermos na rua. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, amados irmãos e irmãs, é que devemos apenas viver com aquilo que é subejamente necessário para que a nossa dignidade pessoal e familiar, abrangente, incluindo os nossos netos e primos e primas e cunhados e noras e tudo o que quisermos, esteja contemplado por aquilo que nós temos, mas que não seja mais do que aquilo que eu preciso. Porque se eu comer mais de uma refeição do que aquilo que eu preciso, eu esbanjo. Aquela comida, aquele resto foi parar ao lixo. E quando foi parar ao lixo, é a comida que eu roubei do estômago de quem não está a comê-la. E há miseráveis e pobres que não têm aquele pedaço de comida porque eu joguei fora. Fui a larve. Fui um mercenário do prato e enchi aquele prato com o canculo até cá acima, como se eu fosse 10. Com medo que a comida me falte e no final como um terço. Quantas vezes não como um quarto do que eu pus no prato, um terço, e o resto vai para o lixo.
Pensemos, amados irmãos e irmãs, os bens materiais são para estimarmos em função de nos manterem vivos, apenas vivos, com a dignidade que merecemos ter, porque merecemos não é porque somos isto, é porque queremos ser aquilo, é porque queremos ser humanos, verdadeiramente humanos. Nós pensamos que somos seres humanos, não somos, nós somos um projeto mal alinhavado, pobre e podre de ser humano. Seremos seres humanos quanto mais formos iguais a Cristo. Isso é que é ser humano. Ele é o ser humano por excelência. E isto é um ser humano. Foi para sermos como Cristo que o Pai nos criou. E isto é sermos seres humanos, verdadeiros. E nesta vida não vamos conseguir ser. Mas é aqui nesta vida que nós temos que iniciar essa jornada para que no reino dos céus, finalmente, consigamos ser o que Cristo é. Verdadeiramente humanos. Às vezes nós dizemos, conhecem aquele ditado popular, errar é humano. Eu erro, eu sou humano. Mentira! Um ser humano não peca, um ser humano é Cristo. Um ser humano é Cristo. Até esse ditado está errado. Eu erro porque sou humano, não. Eu erro porque sou um adepto luciferino dos infernos ainda. Não digo isto para nos assustar. Estamos vivos, enquanto estivermos vivos, podemos saltar do colo do Lúcifer para o abraço amoroso de Cristo. Só temos que crer o que o rico hoje rejeitou. Só isto. Para que um dia os pequeninos deste mundo, nas carnes ainda, de infantes, como aquele menino que está ali, penso que é um menino. É um menino. Possamos ensiná-los, queridos irmãos. Ensiná-los não com vergaste e chicote. Não falo de chicote físico, mas o chicote das palavras dos pais, dos avós. Não por obrigação, tens que ser isto, tens que ser aquilo, tens que ir à igreja, tens que ser batizado, tens que casar, tens que ser de médico, não. Os filhos não precisam deste chicote, eu chamo chicote a isto. Há a imposição paterna e materna dos pais. Onde é que nós devemos educar? Onde e como devemos educar os nossos filhos? Pelo exemplo de mãe, pelo exemplo de pai. Um pai sendo verdadeiramente aquilo que um pai tem de ser e uma mãe sendo exatamente aquilo que se espera que uma mãe seja, o filho vai absorver, ele vai continuar a mamar no seio materno da mãe, não apenas até um ano de idade, mas por toda a vida, já não o leite que vai para o estômago, mas o leite do exemplo da mãe e do pai, que vão, amados irmãos e irmãs, a alimentar aquele filho e aquela filha por toda a vida. E aquele filho não poderá, e aquela filha, ser outra coisa do que o modelo que os pais lhe deixaram. Se formos bons pais, como na maioria dos casos somos pais ausentes, somos de missionários, deixamos-nos encantar pelas coisas deste mundo e não reparamos como somos encantadores para Deus, o nosso Criador. Devemos nos perguntar, imaginemos, quem tem 30 anos, há 31 anos não havia nascido, onde é que eu estava? Estava em algum lado? Estava em lado nenhum, apenas no pensamento de Deus, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, todos e cada um de nós está presente em Deus. No seu pensamento, pensamento em Deus é igual a ato. O que ele pensa, o que ele faz e o ato que realiza são uma só coisa. Não é como nós pensamos agora e talvez daqui a um mês mexa as mãos para pegar na enxada. Em Deus não é assim, é tudo uma só coisa, num só momento. Logo quando eu digo, nós estamos presentes em Deus, desde que Ele é Deus desde antes da fundação do mundo, desde antes de todas as eternidades. Então nós somos profundamente